Agora a gente volta falando sobre saúde da mulher, porque o mês de março é marcado pela campanha Março Lilás, que tem como principal objetivo conscientizar a população sobre o câncer de colo de útero, que é uma das principais causas de morte por câncer entre as mulheres no Brasil. Aqui no estúdio nós recebemos a ginecologista, a doutora Joísa Medeiros, que vai aprofundar um pouco mais a respeito dessa discussão. Doutora, seja bem-vinda, muito boa noite. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para tentar esclarecer à população quais são os principais fatores de risco e o que é que a gente pode fazer para diminuir essa incidência do câncer de colo de útero que é tão frequente entre as mulheres. Doutora, o câncer de colo uterino ele é o terceiro tipo de câncer que mais mata, mulheres aqui no nosso país. Quais são as principais causas para o acontecimento desse câncer? O principal fator de risco é a infecção pelo vírus do HPV, que é um vírus sexualmente transmissível e a gente adquire ele durante a relação sexual, mas também ele é muito fácil de ser pego, às vezes com roupas contaminadas, às vezes banheiros contaminados, então não necessariamente só durante a relação sexual. Então a gente precisa ter esses cuidados também de higiene, de cuidados pessoais, para a gente também evitar essa infecção do HPV. Outros fatores podem também estar relacionados como sedentarismo, obesidade, o próprio tabagismo, o cigarro também aumenta muito a incidência do câncer, mas 70% da origem do câncer de colo de útero é causado pela infecção do HPV mesmo. E de que forma a gente consegue identificar alguns sinais desse câncer? Como é que é feito o diagnóstico dele? Infelizmente, quando ele vem causar alguns sintomas, geralmente ele já está em estágio mais avançado. Ele é uma doença silenciosa, que evolui de forma mais arrastada e a gente consegue prevenir ela e fazer essa detecção precoce através do exame preventivo, que é o famoso Papa Nicolau, que é o exame que é recomendado para todas as mulheres a partir de 25 anos de idade até 64 anos de idade, ou quando elas iniciam a vida sexual. Então, esse exame deve fazer parte da rotina ginecológica de toda mulher e ele deve ser feito anualmente. A gente fazendo ele rotineiramente, a gente consegue detectar as lesões pré-malignas, que a gente chama, que são os ascos, o AGOS, o NIC1, NIC2 e NIC3, que são as lesões que antecedem o câncer de colo de útero. E a gente consegue tratar 100% desses casos antes de evoluir para um câncer de colo de útero. Então, por isso a importância de estar visitando regularmente o ginecologista e fazendo o exame preventivo anualmente. Existe uma faixa etária de mulheres que, de fato, precisam ter uma preocupação maior em relação a esse tipo de câncer? Sim, entre 25 e 64 anos de idade. Antes disso, é muito raro ter câncer de colo de útero e acima de 64 também já sai um pouco da faixa etária. Então, a principal faixa etária que deve ficar mais atenta é entre 25 e 64 anos. Doutora, após diagnosticado, quais são as formas de tratar esse câncer que a gente tem disponível hoje no nosso país? Então, o tratamento vai depender primeiro do estágio em que esse câncer foi diagnosticado, tá? Se ele está ali restrito somente ao colo do útero, a gente consegue fazer às vezes uma conização, que é só uma exérese da lesão com a margem de segurança. Às vezes é preciso fazer uma esterectomia total e dependendo, às vezes você está em estágios mais avançados, faz a cirurgia, complementa com a radioterapia, braquiterapia e a radioterapia também. Muitas mulheres hoje em dia, elas evitam de fazer esses exames preventivos por medo ou às vezes até pela questão da falta de informação. Agora, aproveitando a campanha do Março Lilás, que tenta trazer essa conscientização a respeito de todo esse processo de prevenção, por que é importante trazer essas informações para essas mulheres e principalmente que elas façam de fato essa prevenção? Então, como você falou no início, o câncer de colo de útero ele é muito frequente e é um câncer totalmente prevenível. Tudo que a gente quis um dia na vida era ter uma vacina contra o câncer. E no caso do câncer de colo de útero, a gente tem a vacina contra o vírus do HPV, que é o principal causador do câncer de colo de útero. Então, fica aí o alerta para a gente se prevenir. Vacine-se todas as mulheres. O ideal é a gente fazer a vacinação na idade de 9 a 14 anos, que seria a idade antes de iniciar a relação sexual, que seria a idade que a gente consegue ter uma resposta imunológica melhor dessa vacina. Mas até 45 anos de idade, todos os pacientes, tanto homens quanto mulheres, têm indicação de fazer a vacinação contra o HPV. A última
atualização que teve o Ministério da Saúde é que nessa faixa etária de 9 a 14 anos mudou, que antes era 3 doses, agora está dose única. Mas no restante da população fora dessa faixa etária continua 3 doses. Faz uma dose com 2 meses a segunda e com 6 meses a segunda. Mas é a importância desse câncer que é tão incidente e que é tão fácil de prevenir. É um exame tão fácil, rápido, simples, barato e disponível a todas as populações, seja na rede particular, seja na UBS. E fica aí o alerta para todas as mulheres terem esse cuidado de estar visitando regularmente, fazendo esses exames de rotina que são bastante preveníveis ali para o câncer de colo de útero. Essas vacinas elas ainda estão disponíveis no Sistema Único de Saúde? Numa faixa etária exclusiva, de 9 a 14 anos, ela está disponível no SUS para todos os pacientes e pacientes de alto risco, seriam os imunossuprimidos, que têm HIV, hepatite B, AIDS ou tratam câncer. Nessa faixa etária, o SUS também fornece a vacinação para todos eles. Passou dessa faixa etária, só vai ter disponível na rede particular. Na rede particular tem o benefício de ser a nova vacina, que é contra 9 tipos do câncer de colo de útero. A gente tem a quadrivalente, que é a que o SUS fornece atualmente, e a nonavalente a gente só consegue ser fornecida mesmo na rede particular, que foi a última que foi lançada, que protege contra os 9 tipos mais comuns que podem aumentar o risco de câncer de colo de útero. Doutora, sempre quando a gente fala desse assunto relacionado a doenças ginecológicas de forma geral, a gente percebe que existem muitos mitos sobre como as pessoas podem adquirir essas doenças, enfim. Nesse caso do câncer de colo uterino, existem também esses mitos, esses falatórios da população que são relacionados ao câncer e que, na verdade, não tem nenhuma relação com a forma como a pessoa pode acabar adquirindo esse tipo de câncer? Não estou lembrando nenhum agora. Se você lembrar e puder me falar, talvez eu possa referir. Mas geralmente mesmo é pela infecção. Então, assim, múltiplos parceiros, aquela paciente que começa uma vida sexual muito precoce, ela fica exposta mais a esse vírus, tá? Pacientes jovens, às vezes, até conseguem eliminar espontaneamente esse vírus, mas ele é um vírus muito fácil de ser pego, como eu falei, e o principal mesmo fator é a infecção do vírus, que é a principal via, é a via sexual. Então é isso, é manter o cuidado redobrado, né, e continuar com as visitas recorrentes ao ginecologista, assim como realizar esses exames de prevenção. Sim. E a vacina. E não esquecer da vacina, exatamente. Tudo bem, doutora, muito obrigada pelas suas informações, a gente agradece pela sua presença aqui no estúdio, para também esclarecer as dúvidas de quem está em casa nos assistindo nesse momento. Pronto, eu que agradeço e sigo à disposição sempre.